Deus. Boa noite, igreja. Muito bom estar de volta. Estava com bastante saudade de congregar. Amém, irmãos? Me custou uma briga a semana inteira, amém? Com todas as ramificações da família. Mas a gente está com muita saudade de estar aqui com vocês. E assim, eu fiz muita questão de estar aqui hoje. Primeiro para agradecer, presencialmente a ajuda de vocês. A gente faz muita diferença, acho que muitos aqui já passaram por circunstâncias semelhantes ou até piores, E é impressionante como a gente consegue perceber o impacto da intercessão, Realmente faz diferença, E de alguma maneira a gente, eu não sei explicar, mas a gente percebe que pessoas estão orando e que as orações estão ali te preservando, te sustentando. Recentemente a pastora Sandra até ministrou no domingo falando sobre súplicas, orações, petições, e falou um pouquinho sobre o impacto, o poder que há quando a gente se coloca em oração. E então assim, a nossa família, a gente conseguiu perceber isso, sabe, a oração de vocês, a entrega de vocês. Então, o primeiro motivo de eu estar aqui hoje, são três, de eu estar aqui hoje. O primeiro é esse: eu precisava agradecer presencialmente o cuidado de cada um de vocês com a nossa família, tanto nas ofertas, chegaram muitas ofertas, muitas mesmo. A gente ficou assim, completamente extasiado com o apoio. Chegaram muitas mensagens, eu tentei responder o máximo que eu consegui, mas ainda falta responder um bocado de gente. Tentei responder ao máximo, mensagens que chegaram, ligações que fizeram, enfim, o pessoal que nos recepcionou lá no aeroporto também foi uma surpresa bem grande, situações que marcam as nossas vidas, A gente foi marcado pelo amor da igreja, e desde que a gente chegou aqui, a gente vem provando também desse cuidado, de maneira contínua, as ajudas, os apoios, as palavras, as orações, elas continuam a chegar. Então eu precisava agradecer vocês. A nossa família se sentiu muito amado, de diversas maneiras. A gente se sentiu muito cuidado. Então assim, a gente fica muito grato a Deus pelo que tem sido construído enquanto natureza de comunidade. E a gente percebe que isso também é o DNA da igreja lá nos Estados Unidos. A gente pôde perceber isso lá. Então, estar lá, com a obra, com pouco período de plantação, também, na expressão dos irmãos, fez a gente se sentir como se estivéssemos aqui em Campo Grande. Ou seja, lugares distintos, mas uma mesma cultura, Então assim, a nossa família vem se sentindo cuidada e amada de diversas maneiras. A gente queria retribuir mais o carinho, até mesmo por meio do contato, Eu gosto muito de poder conversar com vocês, de apertar a mão, abraçar, mas por enquanto não dá. Eu ainda estou me recuperando. Eu ia até trazer uma imagem para vocês entenderem um pouquinho a lesão que eu estou tendo que ter paciência para resolver, mas aí eu acabei esquecendo. Como sempre, eu esqueço de colocar imagens no telão. Mas basicamente o problema que deu na coluna já se resolveu, amém? Então eu estou sem aquela cinta que era terrível, irmãos. Apertava as costelas e as costelas também tinham machucado, então doía demais. Então o neurocirurgião me liberou. Mas eu ainda estou com uma fratura aqui no tórax.
aqui no externo, né? Então isso me impede de ficar se mexendo. Obrigado. Me impede de abraçar, etc, né? Então eu não posso. Eu estou com as dores bem controladas, graças a Deus, com bastante remédio, né? Mas assim, eu não posso então ficar abraçando e etc, né? Apertando. Lamento, eu gostaria muito, mas acredito que daqui uns 2 meses, que é o período mais ou menos de recuperação desse osso, eu acredito que eu já vou estar disponível para poder ficar, pelo menos ali no final do culto, abraçando os irmãos também. Eu estou com um problema no joelho também, e esse aí foi uma novidade que surgiu já aqui em Campo Grande. Deu uma complicação no joelho, e aí é uma lesão um pouquinho chata, então tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Eu vou começar agora um processo de fisioterapia, graças a Deus, pelo menos por enquanto, eu creio que vai continuar assim, me livrei de uma cirurgia no joelho, amém? Mas vou ter que ficar um período sem pisar no chão, na verdade, nem que eu queira, eu não consigo. Então, assim, são várias limitações, né? A gente aprende muito nesses momentos. Tem pessoas aqui da nossa igreja que, por conta até de algumas doenças crônicas, têm algumas limitações muito mais severas do que as que eu tenho. Mas quando a gente fica assim limitado, restrito, né? Precisando muito da ajuda do próximo, do outro, a gente, de alguma maneira, a gente também vai aprendendo a ser mais humilde, né? A reconhecer o seu limite, reconhecer até onde você pode ir. Então, e você vai aprendendo a valorizar o pedir ajuda, né? É valioso pedir ajuda, né? No tempo que a gente vive, a gente acostumou a sempre numa circunstância onde a gente pede ajuda, parecer que é fraqueza, né? Parecer que é vulnerabilidade, parecer que você simplesmente é uma pessoa inferiorizada, não é. Mas forja a sua humildade. Então, tem sido um tempo de aprender também a receber ajuda. Tem sido um tempo também significativo de aprender a esperar. Eu tive uma dificuldade de adaptar com os remédios. Então teve muita gente que falou assim: puxa, nesses dias aí você está aproveitando, deve estar lendo um monte, estudando, né? Eu confesso que foi isso que eu imaginei que seria. Mas por conta dos remédios eu não estava conseguindo nem me concentrar, nem ler uma página, 2 páginas, era ruim. Estou tomando ainda, tomando não, né? Estou usando aí um analgésico muito forte, derivado de morfina para poder segurar as dores. E aí me deixava meio grogue assim o tempo inteiro. Eu falava para a Camila: amor, se você não conversar em 5 minutos eu durmo. Então tinha que ficar toda hora puxando assunto de alguma coisa para eu não dormir. Mas assim, a gente fica grato. A gente percebe que a nossa comunidade é uma comunidade de amor, uma comunidade carinhosa. E eu queria aqui deixar registrado a nossa gratidão. Amém, igreja? Então, a nossa família ama muito vocês. Quero agradecer também os meus pais, minha irmã, que deu todo o suporte para nós, né, o tempo inteiro. Foi até curioso, né, porque para quem é mãe, para quem é pai, né? Lá, no dia do acidente, nós tivemos 2 momentos que foram críticos. O primeiro, do acidente, e por algum acaso que eu não sei explicar, não foi seguido nenhum protocolo de atendimento. E a gente lá, eu tirei as crianças do carro e a Camila, porque o carro começou a sair fumaça lá, enfim, disse que ia pegar fogo, a gente começou a sair e fiquei segurando o Petros, né? Quem sabe o Petros é bem colado em mim, né? E ele queria ficar colado em mim naquele momento. E ninguém nos atendeu. Graças a Deus atendeu a nossa amiga, atendeu a moça do outro carro, mas não nos atenderam em nenhum momento, ninguém. E foi muito estranho. E eu já estava com dores, né, obviamente, mas ali a adrenalina, né, te faz ficar meio cego na hora. E aí eu tive que atender os meus filhos, porque alguém tinha que atendê-los, né, e certificar de que eles estavam bem. E eles ficaram muito bem, amém, irmãos? O Tito, se você ouvir a história de cada um, você vai falar: eles não devem estar narrando a mesma cena. Ok? O Petros, quando saiu do carro, olhou o carro e falou assim: bateu o carro. Ai, meu Deus do céu. O Tito, se ele contar para você sobre a cena, é quase como se ele estivesse contando uma ida numa montanha russa. E ele se sentindo assim muito corajoso, né? Por tudo que ele passou.
Já a Maria, um pouco mais velha, com 8 anos, ela alternava durante o acidente entre ficar desesperado pelo acidente e cuidar dos irmãos e da gente. Ela tem esse instinto extremamente maternal. E ali foi um primeiro momento. No segundo momento, todo mundo estava de alta, inclusive eu, no hospital. E era próximo do horário do culto da noite aqui. E por algum motivo que eu não sei explicar, eu passei mal. E que os médicos também não souberam explicar o que aconteceu, eu passei muito mal. Eu apaguei, quando eu acordei eu estava dentro da sala de emergência, enfim, tudo. Só que naquele momento que eu passo mal, eu estava numa ligação por vídeo com os meus pais. Então eu só lembro que eu peguei o celular e fiz assim, ó. E, enfim, tudo foi fechando, e ali realmente acho que foi um momento mais de medo, assim, sabe, enfim, que é difícil ainda detalhar para vocês como se sucedeu. Quem sabe um dia. Então, quero expressar minha gratidão aos meus pais, a minha irmã estava distante, mas também ajudando demais, ela é médica, então ela me ajudou em absolutamente tudo. Agradecer o meu sogro e minha sogra, os pastores, né, Roberval e Artemis. Roberval conseguiu se deslocar para lá, isso foi muito importante para Camila, para mim também, mas especialmente para Camila. Eu não consigo virar. Espera aí, deixa eu ver. Exatamente aí. Muito bem. Então, onde está circulado ali é onde foi a fratura. E eu não me lembro na faculdade e nem na época que eu atuei na medicina, nos hospitais, e eu atuava em emergência, tanto do SAMU quanto fora dele, de ter visto uma fratura de externo sem ter comprometimento dos órgãos internos, né? Então, geralmente uma fratura de externo precisa de muita energia no trauma para que aconteça, e eu nunca vi na faculdade nem fora dela fratura de externo sem outras lesões. Enfim, irmãos, de alguma maneira nós somos preservados, amém? E a gente está muito feliz por isso. Então eu falei que o primeiro motivo de estar aqui era agradecer vocês presencialmente, também agradecer minha família, agradecer o time pastoral, enfim, a comunidade como um todo. O segundo motivo de eu estar aqui hoje é porque eu estava desesperado para congregar, irmão, amém? E assim, eu sei que o momento talvez não pareça tanto para isso, mas eu não sei como que as pessoas dão conta de ficar, sei lá, 2, 3 cultos sem congregar, amém, irmãos? Então, assim, a gente sente muita falta de congregar, e eu espero em nome de Jesus que eu consiga todos os domingos estar aqui, pelo menos em um culto, congregando, amém? Terceiro motivo de eu estar aqui hoje também, é que eu estava com muita saudade de voltar a ministrar, amém? Bastante, eu tenho uma palavra para hoje, estava com muitas saudades mesmo. Agora eu também queria deixar claro do que não me motivou a estar aqui, ou seja, que não é motivo, não é razão de eu estar aqui, que diz respeito ao fato da necessidade de eu estar aqui pregando. Não tem necessidade, a nossa igreja, graças a Deus, é muito bem servida pelo time pastoral, amém? Então eu não estou aqui numa medida assim, puxa, eu tenho que voltar a pregar, olha só, todo machucado e tendo que pregar, em hipótese alguma. Foi um pedido que eu fiz para o presidente em exercício Gustavo, amém, irmãos? Eu chamo ele de imperador germano, amém? E eu pedi para ele, falei, Gustavo, eu queria estar ministrando nesse domingo, mas a comunidade está muito bem servida, de tal maneira que eu poderia voltar a estar aqui só no ano que vem. Eu sei que vocês estariam muito bem cuidados e alimentados, ou não é, irmãos? Então, assim, honrar cada um dos pastores que vieram aqui ensinar a palavra. Então, não há uma necessidade que eu esteja aqui, tá? Então, eram esses os 3 motivos. Então, é isso. Eu tenho aprendido muito nesses dias a valorizar o tempo de espera, amém? O Gustavo falou aqui dos preletores da Eden's Week, não falou? Meu irmão, eu vou estar aqui, amém? Com muleta, da maneira que for, eu estarei aqui. E eu estava esses dias meditando numa mensagem curtinha do Eric Rodrigues, que eu acredito que muitos aqui não conheciam, né? O bispo Eric Rodrigues. Ele é artista, filósofo, é bispo na igreja anglicana.
Um cara sensacional. E esses dias ele estava ministrando sobre algo que eu achei fantástico. Ele diz da seguinte maneira: o nosso devocional, ele é inútil. Aí ele explica o porquê dessa expressão. Ele falou assim: muitas das coisas que nós fazemos, elas têm uma finalidade, mas tem outras coisas que elas têm um fim em si mesmo. Ele falou: o devocional, ele não deveria ser um meio para algo. O devocional é o próprio local de contemplação. Ele falou: então o devocional ele não é para ser útil para que eu então faça algo. O devocional é o fim, onde eu deixo todas as coisas de lado e apenas contemplo a presença do Senhor. Amém? Depois procure essa mensagem do bispo Eric. E realmente tem sido um tempo onde talvez a palavra que eu mais escuto sejam de médicos, familiares, amigos, é a palavra paciência. Repete comigo: paciência. Tem que ter paciência, irmãos. E paciência não é apenas esperar, amém? Mas é a gente conseguir extrair algo de belo enquanto você espera. É nesse período onde as coisas estão tendo o seu processo da velocidade devida, você consegue aprender algo, você consegue se permitir repousar naquilo que Deus continua fazendo. Então paciência não é apenas ficar parado esperando, mas a paciência envolve esse lugar onde você aprende a admirar e contemplar a Deus, enquanto que as coisas aparentemente não mudam, né? Então assim, eu olho diversas vezes para o joelho durante o dia. Por respirar, eu percebo a fratura aqui no meu tórax o dia inteiro. Mas eu sei que vai chegar um momento que essas lesões vão se resolver, amém? Só que nesse período onde constantemente eu não estou vendo uma melhora a cada segundo, a cada minuto, o que é que eu faço? E cada um aqui está vivenciando processos distintos na vida, concorda comigo ou não? Cada um aqui. E talvez você esteja, não exatamente em uma questão de lesão, talvez seja uma questão sentimental, familiar, fraternal, financeira, enfim. E talvez você esteja nesse lugar de o dia passa, as horas passam e aparentemente você não vê mudança alguma. Mas o fato de você não ver uma mudança substancial, hora a hora, ou às vezes dia após dia, não significa que não existe um processo em movimento. Quem entendeu, diga amém. Então, paciência, do que eu tenho aprendido nesses dias, não é apenas ficar parado esperando, mas é aprender a extrair algo de belo, algo de bom, enquanto você não está vendo imediatamente algo de substancial sendo transformado. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, isso foi apenas a minha saudação inicial. Eu quero ministrar uma mensagem para vocês hoje. Como vocês perceberam, eu não estou no ritmo de sempre. Alguns estão dando glória a Deus. Mas especialmente eu não consigo ainda pregar no mesmo tom que eu prego, ou dar as ênfases com a minha voz que eu costumo dar. Isso porque, por conta da lesão, eu não consigo forçar muito meu tórax. Mas indo por aqui, eu acho que vai bem. Amém, irmãos? Então eu conto com a paciência de vocês. Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus. A gente vai ler Hebreus no capítulo 11. Desculpa, Hebreus 10. E a gente vai ler a partir do verso 35, e a gente vai parar lá em Hebreus 11, verso 6. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Vocês? Hebreus 10,
verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela alegria de congregar, Pai. Alegria de nós podermos nos reunir para anunciar o Teu santo nome, para aprender mais a Tua palavra. Alegria, Senhor, da gente poder comungar junto e numa só voz declarar o Teu santo nome e poder olhar uns para os outros, Senhor, ainda que potencialmente desconhecidos, mas podemos olhar uns para os outros, Pai, e saber que existe algo que nos une, saber que existe alguém que nos tornou um, que é Cristo Jesus. Então, Senhor, eu oro para que nessa noite a nossa mente, o nosso coração possa ser edificado a essa compreensão, a essa consciência de que nós somos um. Eu te peço, Senhor, fala conosco pela sua palavra, nos ensina na medida do seu coração, e que o Teu Santo Espírito, Pai, nos convença poderosamente, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, pode sentar. Glória a Deus. Estava me esquecendo aqui de fazer alguns agradecimentos especiais. A família do pastor Rafael, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Todos eles, a Maria Antônia e o Henrico, que são os filhos dele, né? A Maia ainda é muito pequenininha. Mas o Henrico e a Maria Antônia também me ajudavam. Amém, irmãos? Ajudava empurrando travesseiro, almofada, tirando os carrinhos da casa, amém? E aqui eu conto com uma equipe de enfermagem 24 horas. A chefe, que é a Camila, amém? E os auxiliares, que é a Maria Clara, o Tito e o Petros. Fala o Petros. O Petros, ele vê a muleta e fala, ajudar papai. Aí ele pega as muletas e leva para mim. Então, todos estão fazendo parte diretamente desse processo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, o que eu quero trabalhar com vocês aqui, e eu creio que não vou me delongar muito. Existem dois conceitos devidamente bíblicos e que fazem parte do nosso vocabulário comum evangélico e talvez faça parte até mesmo do vocabulário além das igrejas, que são conceitos conhecidos por nós: graça e fé. Vamos repetir, diga graça e fé. Mais uma vez, graça e fé. Eu tenho para mim, pelo menos isso tem sido fruto das minhas meditações, não apenas pós-acidente, mas é o que vem caminhando comigo já tem alguns meses, que a maneira como nós interpretamos ou temos uma ideia do conceito de graça e de fé diz muito a respeito do tipo de espiritualidade que a gente acaba por desenvolver. Então, eu acredito que todo ser humano, seja ele um cristão, seja ele um evangélico praticante, alguém que congrega na igreja ou que não esteja congregando na igreja, tem alguma coisa para falar sobre graça e sobre fé. Tem alguma coisa para dizer sobre o que poderia ser graça. Afinal de contas, até mesmo o ateu, em uma potencial situação, vai dizer graças a Deus, é ou não é? Independente do tipo de crença, a pessoa ela vai ter uma ideia, uma noção do que é fé.
pelo menos para os dias atuais. E nós temos uma ideia contemporânea do que é fé. E às vezes essa ideia contemporânea do que é fé, independente se você está numa igreja reformada, numa igreja batista, numa igreja pentecostal, numa igreja neopentecostal, enfim, numa igreja carismática, ou se você está fora desses âmbitos, existe uma conceituação de fé que é extremamente influenciada pelo tempo que nós vivemos. Quando a Bíblia foi escrita, existia também uma influência histórica, cultural, para se definir fé. Até mesmo quando nós olhamos para os autores bíblicos, quando você pega aquilo que foi escrito como fé no Antigo Testamento, a expressão no hebraico emuná, a ideia era um pouco diferente de pistes, que é a definição de fé no grego. Ora, a escola hebraica de pensamento e a escola grega de pensamento e escrita, elas são distintas. Então, quando nós olhamos para aquilo que é conteúdo escrito em hebraico, no Antigo Testamento, aquilo que a gente vai ter enquanto citação do conceito de fé, geralmente vai ser uma tentativa ali do escritor hebraico, influenciado pelo seu tempo, de trazer algo prático, algo que dê clareza acerca do que é fé. Essa ideia mais abstrata do que é fé tem mais a ver com a sabedoria grega. A sabedoria grega vai explicar algo e ela explica em forma de artigo, de filosofia, ela vai explicar algo que vai trazer conceitos subjetivos. Já no hebraico a gente vai ver outra história. A gente vai ver o quê? Histórias, narrativas que vão tentar trazer o máximo de praticidade a um conceito. Vocês estão me entendendo? Então, quando a gente olha para emuná, que é a definição de fé, por exemplo, em Abacuque, com a expressão o justo viverá pela fé, ali, aquela fé de emuná tem um sentido prático de agarrar-se à mão de Deus. Enquanto que no conceito de fé grega, já é algo realmente mais abstrato. Uma crença interior, uma convicção subjetiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quando a gente fala sobre fé, percebe que no nosso vocabulário, o mais natural é pensar na fé em algo que se aplica. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para conseguir tal coisa. Eu tenho fé que eu irei formar uma família. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Eu tenho fé que a minha vida vai mudar. Não é assim, irmãos? Então, na nossa leitura contemporânea do que é fé, a fé se tornou um tipo de ferramenta ou acessório que a gente aplica, geralmente baseado naquilo que nos falta. Geralmente vinculado a alguma coisa que está faltando. Vocês concordam comigo? Então, rapidamente a gente associa fé com algo que eu vou utilizar para provocar a Deus ou para conseguir extrair de Deus aquilo que me falta. Isso é uma leitura excessivamente contemporânea. Inclusive, no período ali do primeiro século, o conceito de fé para os romanos não era bem esse. O conceito de fé para os romanos, ali no primeiro século, era um conceito que envolvia a vida do indivíduo. Toda a vida. Então era natural para o romano no primeiro século entender que fé envolve aquele que tivesse uma crença, no caso dos romanos, em múltiplos deuses. Estão me entendendo? O que eu quero dizer é que quando nós abordamos textos que falam sobre fé, como esse que é um texto clássico sobre fé, a gente precisa fazer esse caminho de retorno histórico, porque senão a gente não vai conseguir capturar o que é que o autor bíblico está querendo dizer. Então, por exemplo, é muito comum a gente pegar esse texto, e eu digo isso porque eu já fui adepto de uma leitura equivocada sobre fé, especialmente nesse texto. E olhar para esse texto que vai dizer em Hebreus 11, por exemplo, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E eu imputo a isso algo prático na minha vida no sentido, bom, eu quero algo, mas esse algo não existe perante os meus olhos. Então, se a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, então pela fé eu vou chamar a existência do que eu não estou vendo. Porque o texto diz isso, mas o texto não está dizendo isso. É a nossa interpretação moderna, contemporânea, extremamente influenciada
por uma perspectiva consumista dos dias atuais, que nos faz sentir sempre com algo faltando, que faz a gente olhar para o texto bíblico e rapidamente acoplar o texto bíblico em algo que nos falta. Então a gente olha para isso e fala assim, bom, se é a certeza do que eu não vejo, eu posso pegar qualquer coisa no meu imaginário que me falta e eu não vejo, e o que me faz conectar com o que eu não vejo, mas que eu creio é a fé. Então eu quero muito algo e eu não estou vendo, o que vai me possibilitar acessar esse algo que eu não estou vendo é a fé. Amém, irmãos? E isso é uma interpretação contemporânea, influenciada, especialmente pós-evolução industrial, onde a gente fundamenta o status de vida, uma vida de qualidade, uma vida de felicidade, por aquilo que nós possuímos ou acumulamos. Concordam comigo, irmãos? Por isso se tornou muito comum dois pensamentos. A expectativa de que uma pessoa que vai para a igreja e tem a sua vida transformada, ter a vida transformada, significa ela também avançar em algum grau, socialmente falando. Significa agora, porque está na igreja, ela obter lucros que ela não teria, ela conseguir vagas que ela não teria, ela alcançar agora coisas, bens materiais, que antes, sem a fé, ela não conseguiria. Parece normal esse pensamento, irmãos? E o segundo pensamento é de mensurar a vida espiritual por aquilo que supostamente essa fé conquistou para o indivíduo. Amém, irmãos? Aí tem outro problema. Porque essa fé, no imaginário evangélico, ela é uma fé que tem origem em Deus. Repete comigo, Deus. Então Deus agora é quem concede essa fé. Se Deus é quem concede a fé, e a fé é um instrumento para que eu resolva aquilo que me falta, então agora a fé é um instrumento, mas Deus é meu mordomo. Porque agora Deus está a meu serviço. E por isso que hoje existem falas muito comuns, e calma, eu estou falando devagar, então não preciso ficar repetindo. É muito comum falas do tipo hoje, a chave da minha prosperidade, em primeiro lugar, é Deus. O que me faz ser rico é Deus. Eu cresci na vida por causa de Deus. Então Deus se tornou esse elo que explica sucesso e enriquecimento. E por mais que pareça que tem algum grau de razão, isso é no mínimo cruel, porque a gente vive numa sociedade desigual. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Extremamente desigual. Então, se eu coloco como a razão de sucesso, prosperidade financeira, fama, Deus como chave, código, eu estou reduzindo Deus a um mecanismo. Isso é extremamente ofensivo à fé bíblica. Por quê? Para que eu possa compreender a fé bíblica, eu preciso fazer uma releitura histórica. Eu preciso aprender dos escritores bíblicos para onde a fé estava orientada. E não parece ser um ponto dos autores bíblicos essa questão do enriquecimento, fama ou não enriquecimento e não fama, vinculado à fé ou não. Tem uma pergunta para lhe fazer refletir. Quem é mais abençoado? Aquele que dentro de uma caverna com leões não é comido, ou aqueles que sendo lançados no Coliseu são comidos pelos leões? Quem é mais abençoado? Na nossa leitura contemporânea, é quem foi livrado. Mas segundo o autor bíblico, ou os autores bíblicos, aqueles que foram comidos pelos leões, foram abençoados de tal maneira que se tornaram mártires. Amém? Então, se a gente classifica o status de abençoado baseado no resultado, a gente empurrou Deus para o fim.
E toda vez que a gente empurra Deus para o fim, e não compreende que Ele é o começo, eu estou desprezando a graça. Então aqui eu começo a conceituar para construir essa mensagem de maneira bem sólida. Graça é o movimento primário de Deus. Repete comigo, graça é o movimento primário de Deus. Se eu não consigo ver Deus no seu movimento primário, eu vou desfigurar o que é graça. E, consequentemente, eu não vou entender o que é fé. Se a fé causa para que a graça me encontre, eu tenho um problema teológico, bíblico, gravíssimo. Se a fé é o meio pelo qual eu manipulo a Deus para que Ele me dê o que eu queira, eu tenho um problema grave na minha religião, na minha espiritualidade. Se aquilo que eu chamo de fé não faz me ver Deus no princípio, ou só qualificar que Deus é presente na minha vida de acordo com o resultado, eu ofendi a graça e eu desprezei a fé. A fé é o que me faz perceber que Deus é presente. A fé não é o que faz Deus aparecer. A fé não é o que provoca o movimento de Deus. A fé é o que me traz noção de que Deus sempre esteve em movimento. Se no nosso imaginário fé é o que faz Deus se mover, Deus está ao nosso serviço. Isso é um problemão teológico. Mas se aquilo que eu chamo de fé é o que me faz reconhecer que Deus, por ser gracioso, sempre teve o ato primário de ir ao meu encontro, então isso é uma fé bíblica. Quem está entendendo, diga amém. O ser humano peca, em Gênesis capítulo 3. E a pergunta de Deus é: onde tu estás? Para nós é: onde tu estás? No hebraico é uma palavra, só uma palavra. E nessa uma palavra, existem pelo menos assim 4 apontamentos de Deus. Mas esse onde tu estás significa uma aproximação de Deus diante do erro. Uma aproximação de Deus diante de uma situação onde não se mereceria a aproximação. Qual é o nome disso? Graça. Então Deus tem um ato primário na criação. E Deus, no onde tu estás, demonstra seu ato primário na reconciliação. A proposta da serpente era para empurrar Deus para o fim. Se você fizer isso, você vai se tornar alguém semelhante a Deus. Na proposta da graça, eu te torno alguém sem que você faça nada. E pela fé, você contempla a obra realizada, que não é fruto dos teus braços, é fruto do coração bondoso do Pai. Quem entendeu, diga amém. Então, se eu não consigo ver o movimento primário de Deus em relação à minha vida, eu vou depender da classificação das circunstâncias para me sentir ou não abençoado. E aí, como eu disse, a gente vive uma sociedade desigual. Eu estou passando por uma situação de limitação temporária. Tem pessoas que têm limitações crônicas. Então, porque o meu é temporário e o do outro é crônico, eu sou mais abençoado que o outro. Porque uns têm divinamente habilidades para prosperar financeiramente. E outros não prosperaram da mesma maneira financeiramente, então esse é mais abençoado que o outro. Isso é tudo menos igreja, irmãos. Isso é tudo menos o pensamento de Cristo. Então toda vez que eu classifico status de bênção baseado em resultado ou não resultado, eu estou ferindo a consciência da graça. Na consciência da graça, independente do resultado, a minha fé me leva a ter a certeza de que Ele me amou no princípio, de que Ele me criou pela boa vontade dEle, de que Ele não desiste de mim, de que Ele continua sendo bom ainda que eu erre. Amém? E nesse texto, ele deixa muito claro de que fé que ele está dizendo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos. Muito bem, nós não temos autorização para falar assim, bom, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Deixa eu ver o que eu estou esperando.
Deixa eu ver o que eu espero. Eu espero isso, isso e isso. Então pronto. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Não. A fé é a certeza daquilo que o autor está querendo trazer, que é a certeza daquilo que ele espera. E o que é que ele está esperando? O texto diz o que ele está esperando? Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. E não, vou ler de novo. Aquele que vem, virá. E não, então o que é que o autor de Hebreus estava esperando? A volta de Cristo. Então, a gente pode discutir outros textos, mas nesse texto elementar sobre fé, eu simplesmente ignorar o contexto e dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e essas coisas que se esperam é qualquer coisa que eu espero, sem consultar o autor bíblico para saber o que é que ele espera. Aí segue. É a prova das coisas que não vemos. O que é que não se vê? O ponto é que rapidamente a gente vai para a nossa definição de fé, que nada mais é do que um dispositivo contemporâneo para poder suprir o que nos falta. Mas a gente tem que voltar para o texto e perguntar, o que é que esse autor bíblico está dizendo que é prova das coisas que não vemos? Ele está falando sobre coisas espirituais. Você não vê a justificação, você não vê a salvação, você não vê a eleição, você não vê o perdão dos pecados. Você não vê o novo nascimento. Você pode perceber, você pode sentir, mas você não vê. A fé é o que te faz caminhar convicto de que mesmo você tendo o mesmo corte de cabelo, a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo jeito de falar, morando na mesma cidade, recebendo o mesmo salário por mês, ainda assim você é um ser completamente distinto, porque agora você foi salvo, eleito, justificado, perdoado e amado por Deus. Você não vê, mas agora existe uma firme convicção de que você não é mais o mesmo. Você não consegue ver, tangibilizar, tocar, mas você está profundamente convicto de que sua vida não é mais a mesma. E agora você descansa, e agora você não tem mais medo da morte. Agora você está em paz, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. E o que é que eu tenho, que eu espero? Cristo Jesus. A fé, ela é um elemento relacional que me faz ter a certeza de que aquele que veio voltará. Isso alimenta em mim uma esperança, uma bendita esperança. E isso me faz descansar. Por isso que a fé é uma certeza. Diga, a fé é uma certeza. Então a fé ela está relacionada a essa atitude de descanso e segurança de que aquele que veio voltará. E nesse período entre a primeira e a segunda vinda, a fé é o que me faz cultivar uma convicção de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou e Ele está no meu coração. De tal maneira que aquilo que me falta materialmente falando, de que aquilo que me falta no âmbito das circunstâncias, não move mais o sentido e a direção da minha vida. Eu posso prosperar muito financeiramente ou não prosperar nada financeiramente. Ainda assim, a minha vida está num status de descanso e segurança. Por quê? Porque minha fé não é circunstancial. A minha fé, ela está fundamentada em um elemento eterno, uma pessoa eterna, que venceu a morte, venceu o pecado, quebrou toda a maldição, me abençoou, me salvou, perdoou os pecados, me deu eterna redenção, e que está comigo, e que no fim voltará, e eu vou desfrutar desse relacionamento pelo resto da eternidade. Mas pastor, e o que me incomoda que me falta? Porque o que falta nos incomoda, amém? É errado eu clamar por isso? Não. É errado eu apresentar diante de Deus petições de coisas que estão me faltando, materialmente falando? É errado? Não. É errado eu querer prosperar na minha empresa? Não. É errado eu olhar para uma área da minha vida e me sentir insatisfeito e querer algo melhor? Nenhum problema. Apenas entendendo que isso são coisas secundárias. O fundamento da fé não é o que falta, o fundamento da fé é o que lhe sobra: vida abundante em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Então diga assim: a fé é certeza. Verso 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é o que dá origem ao bom testemunho. Diga: bom testemunho. Então a fé é certeza e a fé é o que dá origem ao bom testemunho. Hebreus 11 é a lista da galeria dos heróis da fé. E se você ler atentamente, você vai perceber que a nível de circunstância social, nem todos venceram. Mas ainda assim se tornaram heróis da fé. Nem todos venceram nas circunstâncias aqui. Amém? Mas todos aqui foram classificados como heróis da fé. A gente cantou uma canção agora há pouco, que dizia: por ele estou gastando a minha vida, não é isso? Perdendo tudo com amor, por amor e com alegria. Isso é uma boa canção, irmãos. Porque rapidamente, quando a gente se vê numa situação onde a gente está perdendo, a primeira coisa que esfria é o amor. E a outra que vai embora é a alegria. Mas cantar é bom. Amém? Cantar é bom. Ninguém gosta de perder, irmão. E essa mensagem não é um chamado para derrota. Seja um derrotado. Mas essa mensagem também não é para te iludir. Como infelizmente, muitas pessoas estão sendo iludidas por um triunfalismo utópico. A fé não é a garantia de que você vai ser respondido em tudo que você deseja. A fé é a certeza de que tudo que você precisava já foi realizado. A fé não é uma expectativa de que Deus vai fazer para que você tenha certeza de que Ele é real. A fé é a certeza de que Ele fez sem que você merecesse absolutamente nada. A fé é o que nos traz segurança de que no dia bom, no dia mau, Ele continua sendo o mesmo. A fé é o que nos traz a certeza de que no dia que você vai estar usufruindo de muita saúde ou de pouca saúde, ainda assim, você não deixou de ser abençoado, porque a bênção não está condicionada à circunstância, a bênção está vinculada à obediência de Cristo, e Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? Então a fé é o que dá origem ao bom testemunho. Então a fé não é para que eu tenha o que eu não tenho. A fé é para que Cristo seja visto. A fé é o que me dá potência para dar testemunho de que, independente das circunstâncias, Cristo está vivo. Ele não nos desampara. Então talvez você tenha uma espécie de frustração ou birra com Deus, ou talvez você se acostumou com esse tipo de pensamento, de olhar para o lado e ver pessoas que talvez não foram tão boas aparentemente quanto você. Talvez você olhe para o lado e vê pessoas que talvez não fazem as coisas tão certinhas como você tem feito. E ainda assim, aparentemente, elas têm provado de coisas melhores do que você. E essa sensação que te leva a uma concorrência, a uma competição espiritual, nada mais demonstra que aquilo que você pensa que é fé está completamente distante do que de fato é fé, biblicamente falando. E de que você suavemente se permitiu ofender um dos conceitos mais caros nas Escrituras, que é a graça de Deus. E a graça de Deus não depende do seu ato para ser graça de Deus. Simplesmente é graça de Deus. Então Deus não é aquele que está ao meu serviço. Amém? E a fé é o que me faz tomar conhecimento de que Deus está aqui. Há um autor muito conhecido pelos estudos dos escritos de Paulo, que é o Nijai Gupta, vários livros, inclusive traduzidos. E ele vai dizer da seguinte maneira:
ele é um dos que desafia essa ideia tradicional de que a fé é uma crença passiva, só para receber. Ele vai dizer, o Gupta, que a fé é como uma confiança, uma fidelidade dinâmica e relacional, intimamente ligada a um relacionamento de aliança com Deus. Segundo Gupta, a fé envolve não apenas a crença, mas a lealdade ativa e a devoção a Cristo, ressoando com o entendimento judaico da aliança como mútua, envolvendo tanta confiança nas promessas de Deus quanto a fidelidade humana em resposta. Há um outro autor que eu gosto muito, J.I. Packer, um autor anglicano, que ele vai dizer da seguinte maneira: a fé cristã é singular. Amém, irmãos? Não é qualquer fé. Ela é uma fé singular, ela é específica. E ele traz uma definição que eu gosto. Ele vai dizer, a fé é o compromisso de fé e prática com Jesus Cristo, o Senhor divino humano, que veio à terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou da morte, voltou ao céu, reina agora sobre o cosmos como vice-regente nomeado de seu Pai, e voltará para julgar a todos e levar os seus para a glória, onde estarão com ele para sempre, desfrutando de alegria inimaginável. Amém? Martinho Lutero, certa vez, disse da seguinte maneira, e é bom que eu estou falando de maneira bem calma, para amenizar a frase de Martinho Lutero, amém? Abre aspas. Vão para o diabo juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam que podem usar Deus para ficar ricos. Deus não é refém da nossa fé. Deus não é o nosso refém. Essa dinâmica que nos confere uma autoridade para que Deus então possa agir é suavemente falso. É uma distorção da fé. Se Deus está esperando você fazer algo para que Ele possa fazer, Deus foi afastado da centralidade da vida. Ele foi empurrado para a periferia. Você está no centro. E agora Deus está reagindo a você, o Todo-Poderoso. Isso diminui a Deus, ou pelo menos tenta diminuí-lo. A fé não é uma magia, ela não é um método e nem uma tecnologia. E eu acho importante dizer também, a fé não tem absolutamente nenhuma relação com física quântica. Amém, irmãos? Isso é importante de dizer. São questões que têm sido abordadas nos últimos anos, em programas e infelizmente por pregadores de nome nacional, como se a física quântica explicasse a fé. Fé é uma coisa, física quântica é outra coisa. E você não procura um pregador, nem um professor de PNL, nem um coach para aprender sobre física quântica. Você fala com um físico para aprender sobre física quântica. Então, se um pregador fala sobre física quântica e ele não for físico, e provavelmente ele não é, você sai correndo. Amém, irmãos? Que é a melhor das atitudes que você pode fazer. Estou dizendo isso porque se tornou algo, uma espécie de tentativa de explicar a fé. Não tem relação nenhuma. Física quântica é um campo da física em processo de descoberta. Nem é um campo tão estudado assim que os próprios físicos dominam. Não misture com a fé. Amém? Muito bem. Estou quase encerrando. A fé então não é um poder. Ela não é um método que libera a ação divina. A fé é a descoberta de que Deus está agindo. A origem dos movimentos da graça não é a fé de um homem. A origem dos movimentos da graça é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é gracioso. Ele vai na nossa direção. Aí talvez você esteja pensando, mas eu não mereço. Ele continua indo na sua direção. Não há nada que nós possamos fazer que vai nos colocar numa posição de merecedores. Mas nós podemos reagir ao movimento de graça de Deus. Então a nossa fé não coloca Deus em movimento, mas a fé que Ele nos deu pode responder ao movimento dele. Ou a fé descobre que Deus está aqui,
ou ela nunca vai trazer Deus aqui. Amém, irmãos? A fé é o que me traz essa convicção de que Ele está aqui. Mais uma vez, se eu empurro Deus para o fim dos meus atos, eu desprezo a graça e distorço a fé. Mas se é uma espiritualidade sadia, eu reconheço a graça no movimento primário de Deus, da criação, da vida, do sopro, do fôlego, da aproximação de Deus perante o erro, do ato de reconciliação de Deus. A história, a narrativa do povo de Israel demonstra um Deus que insistentemente vai na direção do povo, e de um povo que insistentemente vira as costas para Deus. Isso tem muito a ver com as nossas vidas, amém? Mas ainda assim Ele vai na nossa direção. Então a fé é uma resposta ao movimento divino, e não um poder que coloca Deus em movimento. O Deus em que nós cremos, irmãos, é tudo para nós. Hebreus 11:6, para finalizar. Está aprendendo alguma coisa? Que bom. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pronto, dei um nó no pregador. Está vendo? É só buscar que Ele recompensa, amém? Então Deus agora está reagindo ao que eu faço. Lembra do que eu trouxe como definição do Nijai Gupta, que a fé envolve esse compromisso dinâmico, onde nós podemos responder aos movimentos de Deus? Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga agradar a Deus. Deus, Ele é o objeto da nossa fé. Certo? É Ele, por Ele, nele que nós nos movemos. Ele, a fé é concentrada nele. Ora, se a fé é concentrada nele, é porque partiu dele a possibilidade de uma relação de fé. Quem concorda comigo? Então, para que você possa depositar a fé nele, o ato primário tem que vir dele, de se permitir ser acessado. Se Deus não se permitisse ser acessado, a fé pela fé não tem valor algum. Por isso que não há, do ponto de vista bíblico, fé na fé. Só existe fé em Deus. Glória a Deus, irmãos. Então Deus se permite ser acessado, e o caminho pelo qual eu acesso a Deus é pela fé. Diga fé. Então Deus quis se relacionar conosco. Deus vindo na nossa direção e abrindo um caminho de relacionamento. Como é o nome disso? Diga graça. Graça é o ato primário de Deus. Então, na minha busca de agradá-lo, essa busca só se torna possível porque graciosamente Ele se permitiu ser acessado. E aí há uma recompensa. Mas a gente não pode esquecer de que o contexto dessa fé que está sendo falado aqui é um contexto escatológico, é um contexto de segunda vinda de Cristo, é um contexto da certeza de que aquele que veio virá e não tardará. E isso deveria ser o suficiente para causar em nós comoção, alegria e satisfação. Amém, irmãos? Não estou querendo corrigir a recepção da mensagem de vocês, porque está todo mundo muito atento. Mas talvez, não na nossa comunidade, porque nós somos amadurecidos, amém? Mas provavelmente, na maioria dos círculos evangélicos, nós arrancaríamos muito mais fervor, entusiasmo, alegria, efusão, se a palavra fosse: obedeça a Ele, Ele vai te enriquecer. Obedeça a Ele, e o diabo não vai te tocar.
É só obedecer. E nenhum mal chegará à sua tenda. E isso é uma fé corrompida. Porque está baseando a certeza do agir de Deus no resultado. Amém, irmãos? Deveria causar satisfação, efusão, entusiasmo em nós a certeza de que a nossa fé, ela é fundamentada não em coisas temporárias. A certeza de que a nossa fé não é fundamentada nas circunstâncias. A certeza de que a nossa fé não é fundamentada no dinheiro. A certeza de que a nossa fé não está fundamentada em um emprego. A certeza de que a nossa fé não é fundamentada em um sentimento. O que deveria causar comoção em nós é a certeza de que a nossa fé é centrada em uma pessoa que veio e que voltará e que não tardará. A fé cristã ela é fundamentada em Cristo Jesus. E a certeza de que Ele ressuscitou e de que Ele ressuscitará. E de que todas as vezes que nós, vamos dizer assim, saímos dessa rota de direcionamento, de suficiência e descanso da pessoa de Cristo, e colocamos a nossa suficiência e descanso nas coisas que são passageiras, isso deveria gerar em nós a certeza que nós nos desviamos da fé. E o texto vai dizer, sem fé é impossível. Diga, é impossível. Faz tempo que eu não prego. Então olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, querido irmão, não é que é difícil. Não é que é quase. Diga, é impossível. Arregala os olhos para ele. Fala, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não há como trabalhar esse texto de outra maneira que não seja com essa ênfase. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual fé? A fé que é centrada na pessoa de Cristo. Uma fé que não é circunstancial. Uma fé que é relacional. Uma fé que te faz reconhecer que Deus está aqui. Uma fé que te leva à convicção de que graça é o ato primário de Deus. Uma fé que traz para nós a certeza de que é um compromisso, como diz o Gupta, uma relação dinâmica, onde reconhecendo a graça, eu agora respondo a essa graça. Então os nossos atos devidamente espirituais, sejam eles cantar, orar, ofertar, e todos eles são espirituais, congregar, partir o pão, receber pessoas em casa, amém? Hospitalidade, meditar, ler, estudar, contemplar, daquilo que eu considero enquanto ato espiritual, abençoar o próximo, tudo isso nunca é causa para que Deus venha na minha direção. Tudo isso deve ser colocado como resposta à certeza de que Deus veio em nossa direção. Como eu disse no começo, e agora eu começo a fechar, aquilo que a gente entende enquanto graça e fé, diz muito a respeito da espiritualidade que a gente cultiva. E talvez hoje seja uma ótima oportunidade para você, juntamente com o Espírito Santo, se examinar. Porque nós somos errantes. Nós erramos. Estava vindo para a igreja agora, e a Maria Clara estava triste porque ela tinha errado. E ela estava assim, mas mamãe, por que é que eu errei? E o Tito disse assim, Maria Clara, todo mundo erra. Falou assim, é só pedir desculpa. E fica tudo bem. Não é, papai e mamãe? É isso mesmo. Ele estava inspirado, amém, irmão? Falou assim, papai e mamãe amam muito a gente, amém? Então está tudo bem. Ele falou, inclusive, o papai também erra. Não é, papai? É.
Falou, tá vendo? Todo mundo erra. Um artigo filosófico, né? Ai, meu Deus. Nós somos errantes. Mas pela fé nós podemos agradar a Deus. Então, aquele que é perfeito, ele insistentemente vai na direção daqueles que são imperfeitos. E ele não muda. Então, diante dessa certeza de que alguém que é perfeito e que não muda, e que insistentemente vai na tua direção, mesmo sendo imperfeito, isso é graça, diga graça. O que é que você vai fazer com isso? A tua resposta passa por um único caminho: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Haverá uma recompensa final, haverá um galardão final. A Bíblia não nos dá margem para trazer com exatidão o que será esse tipo de recompensa. Amém, irmãos? Qualquer pregador que você escute aí que tente trazer um detalhamento do que será a recompensa ou o galardão, sai correndo. Amém? Está inventando, irmãos. A gente não tem detalhamento, mas é certo que haverá uma recompensa escatológica. Deus é infinitamente bom e na eternidade nós provaremos também de presentes maravilhosos. Amém, irmãos? Sabe-se lá quais serão. Fato é que existe um Deus gracioso na nossa direção. Existem situações que talvez a gente não tenha explicação. É natural, talvez muitos tenham se perguntado por que é que um acidente como esse aconteceu com a família pastoral? Por que é que um acidente como esse, quase, enfim, ceifou a vida daqueles que estão aqui nos liderando e cuidando? E a resposta para isso é: coisas ruins acontecem, irmãos. Nós vivemos ainda numa terra caída, amém? E coisas ruins acontecem com pessoas boas. E não que eu esteja dizendo que tudo que a gente faça seja correto, amém? Mas coisas ruins acontecem. Isso diz respeito à terra caída que nós vivemos. Coisas boas às vezes acontecem com pessoas que semeiam o mal. Mas o mais natural é você provar de coisas boas por semear coisas boas, amém, irmãos? E o autor bíblico de Provérbios traz isso para nós. Não existe caminho melhor do que o da sabedoria, onde você semeia o melhor na vida das pessoas, onde você semeia paciência, onde você semeia equilíbrio na sua própria vida, onde você semeia coisas boas na vida dos seus filhos. Esse é o melhor caminho, amém? Mas a Bíblia não é um manual e nem um livro de receitas. A Bíblia é a revelação de uma história, de um Deus profundamente apaixonado pela obra criada, incluindo a natureza, incluindo essa terra caída. E haverá redenção também para essa terra caída. Mas no mundo em que vivemos existem coisas que acontecem e nós não temos a devida explicação. E nós devemos ficar em paz com isso. O Karl Barth, que é um teólogo neortodoxo, ele dizia: na fé também há um componente misterioso, do qual nós nunca teremos todas as explicações. Mas em todas as circunstâncias, nós podemos dar graças, porque Ele é bom. E mesmo nos dias sombrios, mesmo nos dias de medo, e sim, eu tive muito medo, mesmo nos dias de dores, sim, eu tive muita dor, mesmo nos dias de fragilidade, e sim, nós nos vimos muito frágil diante dos nossos filhos, mesmo nos dias da vulnerabilidade, pela fé, brota em nós a certeza de que Ele é fiel, de que Ele é bom em todo o tempo, que Ele não desiste de nós. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês. Se graça e fé estavam desordenados, que pelo Espírito Santo seja colocado em ordem. A graça como ato primário, a fé como compromisso relacional e dinâmico. Que você desfrute da presença de Deus. E que a gente possa cantar a canção:
por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. E que essa canção, no dia mau, no dia do confronto, que ela seja uma verdade nas nossas vidas. Nele, por Ele. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa igreja. Te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade. O Senhor nos abençoa nessa noite com clareza de entendimento. Nos abençoa nessa noite, Pai, com o toque do Teu Santo Espírito, rasgando toda a condenação naqueles que entraram aqui condenados, eliminando toda a culpa naqueles que entraram culpados, desmantelando, Pai, o ego de todo aquele que entrou aqui de maneira ególatra. O Senhor nos limpa de conceitos errados acerca da graça e acerca da fé. Nos ajude a colocar em ordem, que a gente encontre, Pai, plena satisfação e suficiência exclusivamente no Teu santo nome, exclusivamente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Que vocês sejam abençoados, amém? Vamos ficar de pé e cantar um pouco.